Eduardo Pazuello disse nesta terça-feira, em audiência na Câmara dos Deputados, que a mudança na divulgação do número de mortes por coronavírus é apenas uma proposta. O governo propõe agora que a divulgação dos óbitos seja feita pela data em que ocorreram, ao invés de quando foram notificados. Vamos acompanhar o que disse o ministro. O que eu quero propor é que a gente pegue o registro e lance no BI a data do óbito, para que o gestor possa ver o que aconteceu naquele dia. Se nós não olharmos a data do óbito, o gestor não consegue entender o que está acontecendo na sua cidade, pô. E não consegue ter medidas para poder corrigir. De acordo com o ministro, se houver o entendimento de que não é a melhor forma, o Ministério poderá voltar a divulgar os dados pelo modelo anterior que vinha sendo aplicado desde o início da pandemia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou da audiência e pediu transparência. Vamos acompanhar. O que nós queremos, todos nós, sei que Vossa Excelência também, e agradeço mais uma vez a sua presença, é que todos os brasileiros tenham transparência na divulgação desses dados. O que ocorreu nos últimos dias foi exatamente o contrário, pelo menos do ponto de vista da relação de diálogo do governo com o parlamento e com a sociedade. Mais cedo, durante a reunião ministerial, Pazuello criticou a forma adotada por seus antecessores e afirmou que apresentar apenas a soma de contaminados e mortos não era uma informação digna para o povo. Ontem, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Saúde volte a divulgar os dados acumulados da doença no país. A liminar foi proferida em ação movida pelos partidos Rede Sustentabilidade, PSOL e PCdoB e também determina o retorno dessas informações ao site oficial sobre o combate à pandemia. O Augusto, e essa nova divulgação segue mais ou menos aquilo que a gente vinha falando aqui no programa há um bom tempo, né? É um número contabilizado apenas das mortes do dia, né? Não de notificações de mortes que tiveram os exames prontos agora, né? Mas ele está certíssimo. O negócio é o seguinte, esse farisaísmo aí cansa. Como eu disse ontem, vem aí o Rodrigo Maia, é tão transparente que não contou jamais, porque ele tem o apelido de Botafogo, não é por ser torcedor do simpaticíssimo time do Rio de Janeiro, não. É por outros motivos. Ele se chama Botafogo no departamento, tem esse codinome, Departamento de Propinas do Odebrecht. Então não vem falar em transparência. Agora, meu Deus do céu, o governo federal foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal, tá aí o doutor Alexandre de Moraes agora agindo em outra frente, né? Frente do jaleco. O governo federal foi impedido de agir. Ele repassa dinheiro por determinação do Supremo e também com a conivência do Congresso. Ele repassa dinheiro e ele se limita a receber dados que são repassados pelos únicos órgãos que podem saber o que está acontecendo, secretarias da saúde de cada estado. E era o que se fazia com aquela deformação que nós apontamos aqui 300 vezes. Eram as mortes notificadas nas últimas 24 horas e não as mortes ocorridas. É por isso que a gente ficava falando, e não é brincadeira, não, é só para mostrar o absurdo. Quem brinca com gente que morre é quem faz esse tipo de estatística. No domingo morriam 300. Na segunda-feira morreu mais de 1.000. Isso aí faz uma curva enlouquecida, que não existe, não tem paralelo em qualquer outro país. Então o que a gente cobrava? E o governo tentou. Agora, mas a turma da transparência acha que é golpe. Você tem que pegar a morte notificada hoje, mas ocorreu no dia 15 de maio, você põe lá no dia 15 e redesenha a curva, claro. Qual é o problema? É assim que tem sido feito em Minas. Por exemplo, está lá direitinho a morte por ordem, né, temporal. Todas as mortes, dia tal, em ordem, porque aí você tem uma curva honesta da epidemia. Aqui, começaram a cobrar transparência do governo porque as secretarias não são transparentes. Eu vi
o material enviado ao Ministério da Saúde, eu fiquei horrorizado, porque você tem, assim, Paraíba, de 2 dias atrás, não tem o balanço de hoje. O estado mais organizado, caso de Minas ou Mato Grosso do Sul, até hoje chega o balanço. E aí cobram transparência do governo federal. Mas como é que pode? E acha que estão escondendo isso e aquilo. Meu Deus do céu, o Brasil inventou, sem que a toda a transparência ficasse pasma com isso aí, inventou a figura do suspeito. Caso suspeito. Não existe isso. Você ou é caso confirmado, ou é recuperado, ou é óbito. O suspeito, você tem disso, é o cara que não fez exame. Ele está lá com alguns sintomas, acha que tem e está esperando o teste. Você precisa testá-lo, e aí você põe, não entra na estatística, ou então entra como caso confirmado. Não, mas aqui tem o suspeito. E o pessoal não põe o número de recuperados, cobramos aqui até que isso começou a ser feito. E agora, é muito simples, quer dizer, os governadores que quiseram, agora eles perceberam a batata quente, né, qual é a temperatura, quiseram o controle da estratégia e sua execução, né, a estratégia de combate à pandemia, porque eles achavam que iam fazer bonito nessa história e, imagina, ano eleitoral, elege qualquer candidato. Aí eles queriam tudo. É muito simples. As secretarias fornecem os números, nomeiam coordenador. Aí me vem aí jornais, TVs, não, temos um pool para conseguir reunir os dados confiáveis. Esse pool funciona da seguinte maneira, se fosse dado organizá-lo, e funcionaria assim. Pega um estagiário e diz para entrar em contato no fim da tarde com todas as secretarias e cobre com mais firmeza os dados recentes e exatos, não com dia trocado. É esse o grande pool que eles estão organizando. Meu Deus do céu, um estagiário resolve essa parada. Entra nos sites das secretarias que você vai ver quais estão em dia, quais estão atrasadas, qual funciona e qual não funciona. Sigam o exemplo de Minas e ponto final. Essa é conversa fiada de político oportunista querendo culpar pelo genocídio, né, a palavra que eles usam, o governo Bolsonaro. É isso. E você, Fiuza, suas considerações aí sobre esse novo modelo de divulgação do governo, Fiuza? Ficou claro que o ministro Pazuello, Vitor, está querendo ser mais transparente em relação à ocupação de leitos de UTI e em relação aos óbitos. Isso que o Augusto estava falando agora dos casos, acontece também em relação aos óbitos, esses óbitos presumidos. Na verdade, as estatísticas que estão circulando são imprestáveis, né? Ou pelo menos são muito imprecisas. E é claro que o ministro não declara isso literalmente, porque ele não quer se indispor politicamente com o presidente da Câmara, com os governadores, mas é isso que está em jogo. E ele só vai conseguir, Vitor, na verdade, assim, o próprio Rodrigo Maia disse, não, o Supremo Tribunal Federal deu aí autoridade aos estados, mas manteve o governo federal como coordenador. Coordenador de quê? Não manteve nada como coordenador. Quer dizer, evidentemente que o governo nacional tinha que ser o coordenador do enfrentamento de uma epidemia que não é estadual, nem é municipal. E ele tem os principais meios, né? Ele tem a visão global, mas não, saíram para esse populismo. O Supremo Tribunal Federal, a gente sabe qual é o jogo que joga, que é o mesmo que o Rodrigo Maia joga. Então, o que acontece? O Pazuello, ele vai ficar a pé se ele não tiver, né, se ele não conseguir, de alguma maneira, que eu não sei qual chegar às secretarias, chegar aos estados e ver de onde é que pode sair o dado fidedigno, que foi uma palavra, inclusive, que ele usou, ele vai continuar divulgando estatísticas que não são confiáveis, inclusive em relação à ocupação de UTI.
A gente esteve, desde o início da pandemia, com diversas notícias sobre iminência de colapso. E isso nunca foi verificável, né? Então, de fato, é uma busca de transparência, é uma conversa fiada esse negócio de censura dos dados. E quem está dizendo isso é o Rodrigo Maia, que é um personagem que está, desde o início dessa história, como a gente tem visto, fazendo mesuras à Embaixada da China, né? Usando e acenando para a OMS como a ciência. A gente acabou de falar aqui que a OMS está absolutamente desmoralizada como referência científica, como referência de saúde e como autoridade principal das diretrizes de combate ao coronavírus. Ela está desmoralizada, as diretrizes dela são oscilantes. Não adianta, não importa o que a OMS fala, só importa para aquilo que a gente estava falando antes. Tem que ir tudo sendo registrado, porque isso vai ser investigado. Agora, o ponto é o seguinte, todas essas políticas, toda a questão da transparência serve para quê? Para ver como a população vai poder seguir adiante, né? Por que o lockdown é um fracasso? Como já disse, inclusive, muito bem o Nobel de Química, o Michael Levitt, né? Um pesquisador americano de Stanford. Ele disse claramente o seguinte: o lockdown terá matado mais do que salvado vidas. Por que ele diz isso? Porque foi uma medida que acabou com a saúde da população em vários sentidos. Qual é o índice de suicídio atual por conta da decorrência da quarentena? A imprensa que se diz preocupada com vidas tem que começar a divulgar. A gente estava falando ontem, né, sobre exames que não são feitos, tratamentos quimioterápicos que não são feitos, atendimento de emergência a casos de derrame que não são possíveis. Tem todo um levantamento nos Estados Unidos e tem os índices de contágio doméstico, que são mais um produto doentio desse lockdown desvairado, místico e interminável. Então, o Ministério da Saúde, entre outras coisas, porque deveria haver uma diretriz da OMS. O Brasil precisa divulgar regularmente os dados de contágio doméstico, as pessoas que vão se hospitalizar e estavam cumprindo quarentena. Não tem esse dado, pelo menos não aparece para o público. Então, enquanto não houver isso, a gente está na escuridão e a gente só sabe que o lockdown não é seguro de vida. Então, as novas diretrizes, a nova transparência, etc., ela tem que quebrar o tabu para que as pessoas, e principalmente os gestores, possam não ter medo de reabrir o comércio, as atividades, com o que a gente sabe até agora, que é o quanto a OMS sabe, que é pouco, né? Manter distância, isolar os grupos de risco, sabemos quais são, porque sim, aí tem a evolução dos casos, doença cardíaca é disparadamente o mais vulnerável, né? Pré-condições, vulnerabilidades cardíacas, asma, enfim, aquela série de pré-condições que a gente sabe que tornam realmente muito perigosa a vida diante da epidemia do coronavírus. Isolar e seguir adiante, sem que os gestores tenham medo de ser execrados. Quem vai começar a ser, eu não vou dizer execrados, mas quem vai começar a ser, de fato, investigado e analisado são aqueles que nos jogaram a todos nessa aventura obscura de fica todo mundo em casa. Você, Zé Maria. Olha, Fiuza, você tem razão que o lockdown mata mais do que se informa. Principalmente, Fiuza, eu estou sendo informado por médicos e tal, que vários tratamentos foram interrompidos, né? Hemodiálise, até tratamento contra câncer, e outros tantos nem serão iniciados porque as pessoas estão morrendo em casa porque sentem um mal, ficam com medo de ir para os hospitais. E também a prevenção, a medicina brasileira diante do SUS, o SUS que está agora sendo muito elogiado e com razão, né? Essa prevenção está falhando exatamente porque as pessoas não estão fazendo aqueles exames básicos, como o check-up, como o controle de algumas doenças, e isso vai impactar no futuro e haverá, sim, um aumento brutal depois desta pandemia
de doenças que poderiam ser controladas e principalmente tratadas na fase inicial. Isso eu não tenho dúvida. Agora, sobre números no Ministério da Saúde, foi um escorregão feio do governo do presidente Jair Bolsonaro. A orientação foi do presidente e o ministro Pazuello acabou seguindo. Ele é um profissional, ele é um especialista na área exatamente de assistência, um intendente da polícia e, por isso, entende muito do setor de coordenação geral. Tem feito um bom trabalho. Ele entendeu o combate à pandemia de uma maneira muito mais técnica do que se fosse um médico, que olharia, vamos dizer, o ponto específico. Ele identificou, por exemplo, que a OMS fez, entre outros países, o Brasil a errar na concepção de que deve atender só casos graves. É dele a expressão de que quando chega no respirador, o retorno é muito difícil. Então é preciso fazer uma abordagem muito antecipada nesse processo. É do ministro. Vocês viram aí a grande novidade do ministro Pazuello na Câmara dos Deputados, né? Uma sessão presencial, e isso já é uma mudança. Tomando cuidados, é muito difícil acessar no Congresso. Para entrar no Congresso hoje é preciso muito cuidado, medir temperatura, autorização para o ingresso, muito complicado. A própria sala onde aconteceu a reunião teve número limitado de pessoas, afastamento e tal, mas é a primeira reunião depois do fechamento em decorrência da pandemia. Eu me lembro que eu conversava com o ministro, o então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, um dia antes dele ir ao Congresso Nacional. E ele estranhava, e eu cheguei aqui no Pingos e disse que o plenário da Câmara dos Deputados estava muito contaminado, que a Câmara não tinha fechado. Logo depois da reunião, ele chamou o presidente da Câmara e sugeriu esse fechamento que acabou acontecendo, né? Mas esse cerceamento da liberdade de conhecer os dados, ele é até muito mais grave do que a censura. A censura é um impedimento de informação. A manipulação de dados pode levar à desinformação e provocar dificuldades no tratamento e na abordagem. A política pública, as políticas públicas em geral na área de saúde, de segurança, demandam números. E se o governo sonega, ou muda, ou manipula números, leva os profissionais a voos cegos e a voos errados. E isto é muito grave. Além destas consequências políticas por aqui, houve perante o mundo uma exposição muito forte da imagem do Brasil. E poderiam chegar consequências, brasileiros impedidos de entrar em alguns países, né, até que se recupere esta credibilidade, que isso no mercado internacional é uma moeda muito forte. Além do que, isso pode se refletir nos dados da economia. Se o governo sonega, se o governo manipula dados e números da saúde, pode muito bem sonegar e manipular dados da economia. Essa credibilidade de transparência, Fiuza e Augusto, essa credibilidade foi construída a longas penas, duros trabalhos anteriores e tal. Não pode ser jogado fora assim. E isso acabou provocando uma reação. O próprio pool das empresas de comunicação, eu acho que já devia estar sendo feito há muito tempo, né? Eu, como um jornalista que sou do chão, da fábrica da comunicação ali, desde o início eu sei que não é falta de confiança total, mas deve-se acompanhar na origem a informação, para não ficar dependente, 100% dependente, de informação oficial. A informação oficial chega para ser confrontada com a informação que os jornalistas apuram no dia a dia. Isso é o A do beabá da comunicação. Além disso, acabou levando o Congresso a repensar aí, a recrudescer. Já existe uma lei que obriga a divulgação dos números, né? Mas não é a primeira vez que isso acontece. Em 75, no regime militar, na ditadura militar, já houve uma tentativa de encobrir uma grande epidemia no Brasil da meningite. E matou gente. Porque se a população tivesse sido adequadamente informada, não é lockdown, mas para evitar reuniões fechadas, cinemas, né,
várias crianças não teriam morrido em virtude da meningite. E nós vimos também no governo Dilma uma tentativa de sonegação de números no caso da miséria. O Herto Ellery Araújo era diretor do IPEA, se recusou a dar os números que o governo de plantão queria. Foi demitido, mas disse: eu não vou mudar números e nem colocar a minha assinatura no relatório errado. Então, veja bem, há essa briga constante entre a realidade e os números. Não se pode sonegar números, isso é a lei, uma determinação legal, e muito menos manipular, né?